Eu sou o professor André França e vou mostrar uma maneira algébrica de resolvermos o problema do circuito com 3 lâmpadas incandescentes idênticas. A gente tem nesse circuito aqui ao lado, ao qual eu redesenhei aqui na direita, uma pilha fornecendo uma quantidade de energia para 3 lâmpadas que são idênticas. Logo, eu posso dizer que as resistências delas são iguais. Estão conectadas em paralelo com uma resistência R e em série entre si. Se eu for fazer o cálculo algébrico da resistência equivalente, eu posso determinar se há um aumento do brilho da lâmpada ou uma queda do brilho da lâmpada. E eu tenho que entender o seguinte: o brilho da lâmpada é dado pela potência dela. A potência relaciona a corrente e a tensão. A gente entende que se a pilha no circuito é a mesma antes e depois da queima da lâmpada, a gente pode entender que se houver uma queda no valor da corrente elétrica, automaticamente também há uma queda na potência das lâmpadas ou do circuito como um todo, e a consequência disso é que a gente vai ter um brilho menor. Então, antes do circuito queimar, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular a resistência equivalente, que é dada por 3RL, que é a resistência da lâmpada, multiplicada por R, dividida por RL mais R. Essa aqui é a resistência equivalente do nosso circuito antes da queima. Se a gente for olhar para a lâmpada de luz quando ela queima, que no caso ocorre essa situação aqui, a gente vai ter a nova resistência equivalente dada, né, se a gente for fazer aqui a álgebra, dada por essa expressão aqui embaixo. A resistência equivalente vai assumir este novo valor aqui. Então, se a gente compara a resistência equivalente do circuito antes da queima e depois da queima, a gente pode fazer uma razão e facilmente chegar aqui na expressão em que a resistência equivalente do circuito antes é menor do que a resistência depois. O que acontece é que após a queima da lâmpada L2, a resistência equivalente do circuito irá o quê? Aumentar. Como a gente tem que a pilha que fornece a DDP é constante, isso significa que vai ocorrer uma diminuição na corrente total, também diminuindo o valor das correntes que passam pelas lâmpadas e, consequentemente, a potência, e como a potência está associada ao brilho, há uma queda no brilho. A gente pode também verificar algebricamente as correntes antes, que eu chamei aqui de A, e depois, que eu chamei de I, índice D. Antes nós temos esse valor para a corrente, né, dada pela primeira lei de Ohm, onde nós chegamos que a corrente antes é dada por essa expressão algébrica. E depois a gente vai fazer a mesma coisa, usando a lei de Ohm, chegando nessa expressão algébrica. No final das contas, quando a gente compara as correntes depois e antes, a gente verifica também, fazendo a álgebra dos valores aqui, né, que no final das contas você tem que a corrente antes é maior que a corrente depois. Ou seja, a corrente depois sofre uma queda. E como mostrando aqui novamente, cai o valor da corrente, a gente tem uma queda no valor do brilho. Então, espero que vocês tenham entendido e gostado dessa resolução algébrica dessa questão. Forte abraço e até a próxima.